Os dinossauros são famosos pelo enorme tamanho deles. E isso não é nenhum exagero. Existem dinossauros do tamanho de carros, como o Triceratops. Mas os dinossauros grandes mesmo são os pescoçudos. E se você sabe disso, você com certeza viu algum filme sobre isso. Bora ver a história desses animais incríveis e responder a principal pergunta disso tudo. Como eles ficaram enormes assim? Me acompanha nessa. O grupo de dinossauros pescoçudos, para começar, são os saurópodes. E a gente vai usar esse nome várias vezes ao longo do vídeo. O nome saurópode em si não ajuda muito. O significado é pé de réptil. Não, mas sério, existe um motivo para esse nome. Os répteis ancestrais evoluíram com 5 dedos em cada membro. E os dinossauros foram perdendo essa quantidade de dedos ao longo da evolução. Existem dinossauros com 4 dedos, com 3 dedos, com 2, até com 1 dedo. Mas os saurópodes foram o único grupo que permaneceu tocando no chão com os 5 dedos. E sim, é só por isso que eles se chamam pé de lagarto. Porque fora isso, eles são o mais diferente possível que se pode ter de um lagarto. Saurópodes são dinossauros obrigatoriamente herbívoros e quadrúpedes e que têm pescoços e caudas longas. E acreditem em mim, por trás desse pescoção existe uma diversidade enorme de saurópodes, dependendo do tipo e do período geológico. Então eu convido vocês a me acompanharem nessa aventura. E se você já está com água na boca nesse tema, imagina receber conteúdos incríveis assim toda semana. É muito simples, é só curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos conteúdos incríveis de ciência desse canal, porque aqui a ciência está sempre em alta. É inevitável, pessoal, nós temos que ir para o período Triássico, o coração da origem dos dinossauros, que vai de 252 milhões de anos atrás até 201 milhões de anos atrás. E eu acho meio estranho, mas eu tenho que admitir que aqui nós não estamos procurando saurópodes. Na verdade, o nosso interesse é nos ancestrais e primos deles, porque os saurópodes, na verdade, fazem parte de um grupo maior, os sauropodomorfos. Há 233 milhões de anos atrás, mais ou menos na época em que os primeiros fósseis de dinossauros aparecem, eu apresento a vocês um companheiro recente meu, o Buryolestes. Esse dinossauro é um animal carnívoro e parece muito ser um terópode, o grupo do tiranossauro e do velociraptor, mas por incrível que pareça, ele é um sauropodomorfo, um dos primeiros do registro fóssil. Eu sei que parece estranho, mas estudos anatômicos bem detalhados feitos pelos paleontólogos chegam a essa conclusão de que ele é um sauropodomorfo e um bem primitivo, por sinal. Tinha que ser brasileiro. E você não dá nada por esse Buryolestes, na fala a verdade, mas avançando um pouco mais no Triássico começam a surgir sauropodomorfos mais interessantes. O Plateossauro, por exemplo, tinha 9 metros de comprimento. E avançando ainda mais para o finalzinho do Triássico, começam a aparecer alguns sauropodomorfos suspeitamente parecidos com saurópodes, como Ingentia. Existe um debate na comunidade científica se animais como Ingentia realmente são saurópodes verdadeiros ou versões levemente mais primitivas. Felizmente, os desertos triássicos enormes da Pangeia começam a diminuir à medida que esse supercontinente começa a se dividir em dois no período Jurássico, de 201 milhões de anos atrás até 145 milhões de anos atrás. E no início, os saurópodes ainda eram relativamente modestos, chegando a 10 metros de comprimento, até que finalmente o primeiro foguete foi disparado. O Lingulong foi um saurópode que viveu há 170 milhões de anos atrás aproximadamente e que alcançava quase 20 metros de comprimento. Agora o tamanho está começando a pegar fogo. Enfim, a esse ponto, os saurópodes se dividem nos dois principais grupos, os diplodocoides e os macronários. E o Jurássico é o período de ouro dos diplodocoides. Eles fizeram investimentos bem rentáveis na evolução. Esses animais investiram em rabos longos e finos, e as espécies que tinham rabos
muito longos e finos, podiam usar eles como chicotes. Muitos paleontólogos acreditam que isso podia ser usado como mecanismo de defesa contra predadores ou até para fazer estalos supersônicos, que nem um chicote, para produzir sons. Sendo que alguns pesquisadores acham que isso provavelmente machucaria o animal, né? Mas enfim. Dentre alguns diplodocoides exóticos que existem na era mesozoica, eu posso mencionar o espinhento amargasauro e o cabeça de pato nigersauro. Mas eu sei, vocês querem os gigantes, não é? Esses aí surgiram mais pro final do Jurássico, então apresento-lhes o diplodocus, que podia alcançar 25 metros de comprimento, ou então o supersauro, um diplodocoide mais longo que 2 caminhões grandes. É isso aí que a gente fala quando se trata de um dinossauro bem grande. Os diplodocoides se espalharam por todos os continentes do mundo, que eram 2 naquela época. E antes que alguém me dê um esporro nos comentários, eu tenho que fazer um pequeno comentário aqui. Há mais de meia década atrás, muitos paleontólogos acreditavam que os diplodocoides em geral tinham pescoços voltados para frente, né? Como por exemplo um documentário da BBC que representa fielmente o que os pesquisadores acreditavam naquela época. Porém, essa perspectiva mudou e a maioria dos pesquisadores agora acha, com base em evidências anatômicas e com base em animais de hoje em dia, que na verdade os diplodocoides colocavam o pescoço lá para cima. Imagina a força que um coração desses tinha que ter para bombear o sangue metros para cima. Nós falamos bastante dos diplodocoides, mas isso distraiu a gente um pouco de um fenômeno que aconteceu ao longo do final do período Jurássico. Enquanto os diplodocoides ostentavam os seus pescoços longuíssimos, tinha um novo grupo lentamente surgindo no final do Jurássico. Eles tinham uma característica esquisita, fenestras nasais enormes em comparação com os outros saurópodes, o que me lembra de um detalhe interessante. Ao longo do século passado, os paleontólogos acreditavam que os saurópodes em geral tivessem as narinas na testa por causa dessa posição esquisita que eles tinham das fenestras nasais do crânio. Inclusive o filme Jurassic Park revelou isso também fielmente ao que os pesquisadores acreditavam na época em que ele foi lançado. Mas atualmente a comunidade científica em geral já está convencida de que as fossas nasais ficavam no focinho e que existia um longo caminho do focinho até as fenestras do crânio deles. E algumas pessoas perdem um pouco a linha. Enfim, esse grupo com fenestras nasais enormes que começou a aparecer no final do Jurássico são, quem adivinha? Os macronários que eu falei lá no Jurássico. Esse grupo floresceu bastante ao longo do Cretáceo, enquanto que os diplodocoides ficaram reduzidos a um pequeno grupo que são os rebaquissaurídeos, bem humildes. Enquanto que os macronários se dividiram em braquiosaurídeos e titanosaurídeos. Os braquiosaurídeos têm uma característica marcante, que são as patas dianteiras enormes em comparação com as traseiras. E isso faz com que eles talvez tenham sido os dinossauros mais altos de todos. E você tem, por exemplo, nesse grupo, o Brachiosauro e o Sauroposeidon. Já os titanosaurídeos eram mais robustos e muitos indivíduos facilmente ultrapassavam 30 metros de comprimento, gerando os maiores animais terrestres da Terra, como o Argentinossauro, que é o maior dinossauro descoberto até hoje, que podia pesar até talvez 100 toneladas. Os titanossaurídeos foram o único grupo de saurópodes que aguentou até o final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, naquela extinção que muitos de vocês já ouviram falar. Mais do que isso, é impossível. E tem uma pergunta que não quer calar. Como o mundo aguentou e permitiu o surgimento de criaturas tão grandes como os saurópodes? E existem várias possíveis respostas. Na verdade, a comunidade científica ainda não tem uma resposta definida, mas talvez as concentrações de oxigênio na atmosfera tenham uma relação. Só que o aumento da concentração de oxigênio e o aumento dos saurópodes é uma coisa um pouco indireta nessa relação, enquanto que a relação entre isso e os insetos lá do Carbonífero é bem direta. E se você ficou curioso sobre esses artrópodes do Carbonífero e como eles aumentaram de tamanho, confere esse vídeo aqui em cima. O aumento na concentração de oxigênio aumentou a produtividade das plantas,
que começaram a aumentar a área delas à medida que o Triássico ia dando lugar para o Jurássico e aqueles desertos viravam floresta, ao mesmo tempo que os saurópodes foram crescendo de tamanho. Será que isso é uma mera coincidência? Esse aumento de tamanho, inclusive, exigiu muitas adaptações diferentes, como por exemplo o aumento do pescoço, que você já deve imaginar era para pegar plantas altas, mas não só isso. Na verdade, isso ajudava os saurópodes, fazendo com que eles tivessem que gastar menos energia para ficar andando por aí para se aproximar dos alimentos, das plantas deles. E várias especializações foram necessárias, como por exemplo os sacos aéreos que os saurópodes provavelmente tinham nas suas vértebras, que ocupavam um espaço que, se fosse ocupado por mais osso, provavelmente faria o esqueleto do animal bem mais pesado. Existe inclusive um modelo interessante chamado cascata cabeça-pescoço, em que as cabeças dos saurópodes foram diminuindo de tamanho à medida que os pescoços foram aumentando, até porque quanto menor a cabeça, mais longe ela pode ficar do corpo, sem exigir do corpo muita energia para manter ela alta. Os saurópodes são simplesmente incríveis. Confiram esses vídeos interessantes aqui em cima e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu encontro vocês neles. Fui!